Você já esteve já num lugar ou numa situação, né? Eu já estive numa situação muito parecida com essa. Mas você já esteve numa situação onde você parecia que sempre estava esperando ali a próxima coisa para acontecer? Pode ser a próxima curtida ali no story que você postou, próximo café também ali do trabalho, né? Às vezes trabalhando, quando eu trabalhava muito em escritório, eu sempre ficava ali esperando ali pelo próximo momento do café. Você já ficou também esperando ali pelo próximo vídeo, também do seu influencer preferido, enfim, próxima coisa acontecer, né? Que coisa interessante vai acontecer ali no próximo momento? Bom, vamos chamar isto de micro-recompensas. Estas micro-recompensas, elas dão uma certa, elas geram uma certa faísca. Elas geram uma certa faísca e logo na sequência elas já se apagam. E qual que é o problema disso? A gente, né, eu por muito tempo vivi isso, a gente deixa de saborear ali o momento presente, né? A gente deixa de saborear ali o agora. E aí, em determinado momento, eu li uma coisa que me chamou muita atenção. Estava começando ali os meus estudos sobre a mente humana, sobre comportamento, sobre cognição. E é claro, a nossa mente ela é uma coisa extremamente complexa, né, de se lidar e de se entender também. Mas uma coisa que vem desde a ancestralidade é que a nossa mente ela tem uma capacidade de sempre buscar o que é agradável, ou seja, maximizar, aumentar aquilo que é agradável para nós e tentar diminuir, ter aversão àquilo que é desagradável para nós. Ou em outras palavras, maximizar o prazer, né? Aumentar as fontes de prazer, aumentar as experiências prazerosas e diminuir as experiências dolorosas. E aí nesse esforço, né, eu li isso no livro do A Solução Mindfulness do Siegel. Nesse esforço, é lógico, eu já conhecia esse conceito, mas eu revi, né, revisitei ele ali no livro do Siegel. Esse esforço da gente buscar aumentar as fontes de prazer e essa aversão pelas fontes dolorosas faz com que a gente perca o momento presente, faz com que a gente perca o único lugar onde a gente consegue encontrar uma verdadeira paz. Perceba, tenta analisar isso junto comigo, veja se isso faz sentido para você. A nossa vida, ela não é constantemente boa, né? A gente não tem constantes momentos agradáveis. Não, ela não é repleta de momentos totalmente felizes, pelo menos felizes na concepção clássica, né, que a gente entende como felicidade, né? Tô falando aqui de uma felicidade, não uma felicidade do momento presente, mas uma felicidade em coisas, em situações, em momentos. Aquela felicidade que a gente geralmente busca, né, no mundo externo, mas que a gente tem uma certa dificuldade em reconhecer ela dentro de nós mesmos. Essa felicidade mais externa, mais materialista. A vida não é cheia disso. Mas também a vida não é cheia de momentos dolorosos. Os momentos dolorosos, geralmente, eles surgem, ficam por um momento e depois eles deixam de existir. A vida é cheia destes altos e baixos, né? A gente já ouviu falar muitas vezes nos altos e baixos da vida. Não sei se você já ouviu falar, mas eu acredito que seja muito comum, mesmo nos períodos atuais. E entender e viver nestes altos e baixos da vida é algo que nos faz encontrar a verdadeira paz, que reside no momento presente. Muitas vezes a gente não está cansado, está exausto por falta de descanso, na verdade. Muitas vezes a gente, na verdade, é drenado por essa busca constante de dopamina.
Dopamina, o neurotransmissor, né? Um neurotransmissor, que a gente vai explicar ele com mais detalhes aqui, né? De uma forma mais simples, para a gente entender como isso age aqui no nosso cérebro, na nossa mente. Mas o importante aqui, nesse começo desse vídeo, é dizer que quando eu comecei a entender que esta busca constante, né? E assim, essa busca constante é pelos dois motivos, tá? Ou eu estou buscando ter mais fontes de prazer, né? Eu estou buscando ter mais momentos de felicidade. Ou eu estou buscando evitar momentos de dor, evitar momentos desagradáveis. Mas vamos resumir estes dois lados da mesma moeda em uma busca, em ter um desejo. Até a própria aversão é uma espécie de desejo. Eu desejo não sentir aquilo. E aí nós damos o nome disso de aversão. Mas não deixa de ser uma espécie de desejar algo, né? Em inglês tem uma palavra que eu acho que define bem isso, que é craving. Mas aqui em português a gente tenta traduzir como desejo, apesar de desejo ser uma palavra que etimologicamente falando ela tem outros significados também. Mas vamos nos ater a isso, a uma constante busca. Estou buscando algo, ou eu quero algo ou eu quero evitar algo. E aí quando eu entendi esse conceito, eu percebi que uma das melhores formas de passar a quase rebobinar a fita, né? A diminuir este constante processo de dopamina no meu cérebro, seria eu parar de buscar, parar de ter essa constante ânsia de buscar momentos agradáveis e evitar momentos desagradáveis. Simplesmente estar, criar espaço ali e aceitar as coisas como elas são. Isso é um processo um pouquinho mais complicado, né? Cheio de dúvidas, cheio de equívocos, né? Que a gente acha que aceitar é uma certa forma de passividade e não é bem isso, é simplesmente reconhecer que as coisas são como elas são. Isso é um processo. A gente não aprende isso da noite para o dia. Eu não estou aqui para te ensinar uma coisa que você vai aprender da noite para o dia. Eu estou aqui para abrir um pouco um espaço mental para que você entenda que existem alguns conceitos e que a gente não necessariamente precisa estar vivendo a vida cheia de sofrimento do jeito que a gente normalmente vive, em uma constante exaustão, com cada vez mais ansiedade, mais estresse, sentindo as emoções não da forma como tem que sentir, tentando controlar elas, que a gente pode permitir dar espaço para que as coisas aconteçam. E isso não significa ser resignado, mas sim significa ter mais clareza e passar a agir com mais consciência, para que a gente consiga resolver e, enfim, viver a vida de uma forma com mais qualidade de vida, né? Costumou-se chamar isso de qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida, não é mesmo? Tô fazendo aqui uma divagação agora. É a gente viver com mais presença, reconhecendo as diversas partes de nós que existem dentro de nós, aceitando elas, permitindo que elas existam, dando espaço para elas. E, consequentemente, com isso diminuindo o controle automático que estas emoções e sentimentos têm sobre nós. Que é isso. Não é eu controlar os sentimentos, mas é eu permitir com que eles, eu evitar com que eles não controlem a mim. E assim, dessa forma, eu conseguir viver um pouco melhor. Bom, mas voltando aqui à situação da dopamina, o nosso cérebro, ele foi condicionado pela evolução a buscar recompensas e a evitar desconfortos. Isso garantiu a nossa sobrevivência por muito tempo. Desde os tempos antigos até agora, garantiu a nossa sobrevivência. Mas isso pode, né, essa característica do nosso cérebro de buscar recompensas e evitar desconfortos, pode fazer com que o nosso bem-estar atual seja, sim, afetado. Com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com as coisas. A dopamina, que é esse neurotransmissor que está aqui no nosso cérebro, ele vai nos impulsionar a buscar cada vez mais. É uma característica humana, a gente não tem muito como fugir disso.
Mas a gente tem como evitar alimentar isto, para que a gente deixe de ficar preso neste ciclo. Então a dopamina ela vai nos impulsionar a buscar mais prazer, mais estímulos, mais distrações. E isso vai gerar o que nós chamamos de ciclo de desejo, que vai reduzir a nossa sensibilidade ali com o tempo a um prazer verdadeiro que a gente encontra no momento presente, a um prazer de ver as sutilezas da vida, a simplesmente observar a vida como ela realmente é e buscar uma satisfação que a gente pode chamar também de paz nos pequenos momentos e até mesmo em alguns desconfortos, a enxergar o seu desconforto e falar, nossa, tem um desconforto aqui. E ele existe porque eu estou vivo, porque eu sou humano. E ele vai passar assim como tudo passa. Agora sim, vamos explicar um pouco mais como funciona a dopamina, né? A dopamina é como se ela fosse uma espécie de sinal verde. Você pode entender ela como se fosse uma espécie de sinal verde que o seu cérebro vai emitir e ele diz o seguinte, vai lá, vai ser bom isso daí. Vai lá, vai ser legal se você fizer isso. A dopamina, ela não é necessariamente o prazer em si. Ela não é esse prazer, mas ela é o que vai impulsionar você a buscar este prazer. Ela vai ser aquele empurrãozinho que vai fazer com que você caminhe. Ela vai ser aquele sinalzinho verde aqui na sua mente dizendo, vai lá, faz tal coisa, vai ser bom para você. E aí você é impulsionado naquilo. É lógico, isso acontece muitas vezes de uma forma automática. E a nossa mente, ela tem uma tendência a criar hábitos. Isso faz parte também da nossa evolução, da nossa sobrevivência. Só que esses hábitos podem nos conduzir a lugares que a gente não gosta muito. Então, por exemplo, a dopamina ela pode agir da seguinte forma. Imagine que antes de você comer um chocolate, você já começa a antecipar já aquela sensação do gosto ali do chocolate, do que o chocolate proporciona para você. Então a dopamina ela vai dar aquele gatilho de, ó, vai lá, isso vai ser bom. Antes de você, por exemplo, abrir uma rede social da sua preferência, aquelas geralmente cheias de vídeos e tal, o seu cérebro já vai dar aquela expectativa. Vai ter algo legal lá, você vai achar alguma coisa boa lá. E isso é a dopamina agindo. Ela vai acendendo aquele seu desejo pela busca. Ela não vai gerar a satisfação em si. Ela vai te impulsionar a buscar a satisfação. Só que aí é exatamente aqui que podem começar os problemas. Toda vez que você responde a um estímulo, né, a um impulso automático desses, seja você abrindo o celular, pensando assim, ah, cheguei cansado do trabalho e agora eu vou descansar. Como eu descanso? Eu descanso abrindo meu celular e rolando o feed infinitamente, né? Ele é feito para isso, inclusive, para te manter lá dentro da rede social, para que você continue lá dentro rolando infinitamente enquanto você se distrai e você liga áreas do seu cérebro que não vão parar de funcionar, ou seja, não vão descansar. E aí você tem aquela sensação de que você está descansando, mas na verdade você está disparando dopamina, neurotransmissores, que vão ficar buscando cada vez mais fontes de prazer e tentando evitar fontes de desconforto. Olha só como funciona. E aí você fica abrindo cada vez mais, né, esse processo, abrindo o celular, scrollando ali, né, passando o feed, às vezes comendo sem fome, às vezes a gente também desconta na comida, ou buscando distrações das mais diversas possíveis. Você acaba fortalecendo esse caminho no seu cérebro. O nosso cérebro é formado por sinapses mentais, são caminhos. E esses caminhos vão formando os hábitos. É como você reforçasse ali no seu cérebro um caminho que diz: as coisas não estão boas aqui neste momento. Eu quero evitar esse desconforto e eu vou buscar cada vez mais uma satisfação. Que, eu devo te dizer, muitas vezes ela nunca chega. A gente nunca fica satisfeito por completo. Sempre quando a gente acha que está chegando no próximo lugar, a gente está querendo já ir pro próximo, ir pro próximo, próximo vídeo legal, próxima foto legal, próximo pedacinho de chocolate, próxima distração. Porque muitas vezes a gente não aguenta
ficarmos com nós mesmos. A gente não aguenta ouvir o barulho da nossa mente. Mas a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso, porque a gente não deixa de estar dentro de nós. É a nossa casa. E nós somos o nosso próprio lugar de paz. Então nós precisamos aprender a estar conosco e não a buscar distrações externas. E essas distrações externas, com o tempo, elas vão precisando de cada vez mais estímulos. Cada vez mais estímulos. Então é como se, por exemplo, seu cérebro dissesse, antes bastava um pequeno pedacinho de chocolate, agora eu preciso de 2 pedaços, agora eu preciso de 3, e vai aumentando, aumentando, que a gente nunca está satisfeito. E aí esse ciclo de desejo, esse ciclo de busca, ela vai fazer com que você perca a sensibilidade das coisas simples da vida, como por exemplo tomar um café, sentir o gosto, sentir o calor do café, por exemplo, sentir o aroma do café. E a gente vai ter uma insatisfação cada vez mais aumentada e você começa a buscar cada vez mais estímulos, só que esses estímulos eles vão começando a surgir de uma forma automática. E é aqui que dentro da terapia cognitivo baseada em mindfulness, a gente chama de piloto automático. É um modo mental, piloto automático. Eu estou sempre em busca de algo. Seja, novamente, evitar a dor ou buscar incessantemente a próxima fonte de satisfação. E quanto mais buscamos essas recompensas, fáceis, mais a nossa mente ela vai se agitando. Mais a nossa mente se agita. Como se fosse ali um liquidificador batendo. E qual que é o resultado dessa mente que vai se agitando? Ela fica acelerada. O resultado é mais estresse, mais exaustão, mais ansiedade e uma desconexão profunda com o momento presente, que é o único momento onde a gente realmente consegue se fincar. Porque, se você parar para pensar, é o único momento que nós temos, na verdade. Eu não vivo no passado. A minha mente pode estar pensando no passado. Eu não vivo no futuro. Eu posso estar fazendo planos para um futuro que ainda não chegou. O único momento que a gente realmente tem é o agora. É o único momento que a gente consegue resolver todas as coisas. Deixar de se preocupar com coisas que não importam mais, ou que não precisam da nossa atenção agora. E a dar o acolhimento e presença que a gente realmente precisa. Então, esse processo de dopamina no nosso cérebro, uma metáfora que o Kabat-Zinn fala é que é como se a gente tentasse matar a nossa sede. Essa sede é algo natural, né? É a nossa ânsia natural. Então, assim, entenda que isso faz parte do nosso processo como ser humano. Mas não é porque faz parte do nosso processo como ser humano que a gente não tem a capacidade de modificá-lo também. Então, é como se eu tivesse que matar a sede e eu ficasse bebendo água salgada. É como se eu tentasse matar a sede com água salgada. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. E aí a dopamina, ela vira esse mar de impulsos. A gente está sempre no piloto automático, tentando buscar mais e mais e mais fontes. E qual é a coisa que vai fazer com que a gente saia desse ciclo? É a atenção consciente. É ter atenção consciente no que está acontecendo na nossa mente a princípio, e depois nos ancorando em um lugar onde a gente fique seguro e permita que todo este processo mental passe. Porque eu te digo com uma certa certeza, porque a experiência que eu tive, não é fácil você sair desse ciclo de impulsos. Não é fácil você sair desse ciclo dopaminérgico que está na nossa mente. A gente é empurrado para isso o tempo inteiro. A gente precisa sempre se ancorar no momento presente. A gente precisa sempre se relembrar. Lembre-se que a palavra a gente traduz como atenção plena, que já é uma tradução do mindfulness, né? Que o mindfulness já é uma palavra já que ela tem alguns ruídos ali na tradução, que ela vem do sânscrito, na verdade. E no sânscrito, o que significava o que a gente chama de atenção plena aqui?
significava, o nome da palavra em sânscrito é sati. Sati tem uma ideia, né, uma noção, uma das traduções que a gente pode dizer é se lembrar. Se lembrar, se recordar. Mas se lembrar de quê? Se lembrar de voltar ao nosso momento presente. Se lembrar de retornar à nossa âncora, que pode ser, por exemplo, a respiração. Pode ser, por exemplo, a respiração. É assim que a gente começa a treinar a nossa mente. Para quê? Treinar a nossa mente com essa recordação de voltar, para notar, começar a notar o impulso de buscar, o impulso desse ciclo de desejo antes que ele aconteça. Entenda, não é evitar totalmente que ele aconteça, mas é notar antes que esse impulso aconteça, porque ele vai acontecer de forma automática. Não tem outro caminho. Mas o caminho é eu notar que ele está surgindo. Eu notar que tal impulso de buscar, de me distrair, de comer mais do que eu deveria, está surgindo. E aí é como se eu rompesse o ciclo de desejo, porque aí eu não estou mais no piloto automático. Eu estou vendo o que está surgindo na minha mente. E eu tenho a escolha de continuar seguindo com aquele padrão mental que muitas vezes me leva para o sofrimento, ou eu tenho a escolha de evitar que ele aconteça, porque eu reconheço ele. Eu dou espaço para que ele exista, mas eu não deixo ele se manifestar de uma forma que vai me prejudicar. É como se eu percebesse o impulso de querer me distrair ali no feed das redes sociais e escolhesse que não, hoje eu não vou fazer isso. É como se eu percebesse aquela minha vontade de comer mais do que eu deveria e falasse não, hoje eu não vou fazer isso. Eu vou deixar esta sensação existir dentro de mim, vou criar um espaço para que ela exista, mas eu escolho não alimentar ela. Eu escolho não dar o que ela quer, mas eu acolho ela, porque ela faz parte de mim. Ela faz parte de mim. E aí eu paro de reagir automaticamente a estes impulsos. E eu passo a não resolvê-los, mas eu passo a lidar com eles com muito mais consciência, reconhecendo que eles são parte importante de mim, dando espaço para que eles existam e depois eles vão embora quando for o tempo deles irem, e não mais reagindo como estes impulsos querem. Porque eles não são necessariamente maus, entende? Eles são só algo automático que acontece no nosso cérebro. São neurotransmissores criados, né, e gerados, reforçados nas sinapses mentais que eu falei antes, por conta de hábito. E é assim que você começa a mudar os hábitos na sua vida, né, na sua mente, os hábitos que não são tão agradáveis. Então, no lugar de você cortar tudo de uma vez, você pode experimentar a seguinte prática. Da próxima vez que você sentir esse impulso, né, de se distrair, de checar o celular, só observa esse impulso. Sinta ele, veja onde ele está presente no seu corpo, em qual região do seu corpo ele está presente. Sinta ele. E aí você respira. E você não reage por 10, 20, 30 segundos. Não reage. Você escolhe simplesmente observar, sentir e observar. Toma uma respiração, sente e observa. Observa como isso reage no seu corpo. Pode ser agradável, pode ser desagradável. Aqui o ponto não é você forçar uma sensação agradável, é você observar o que está acontecendo. É só observar. E é só isso. Só observe isso. Essa pausa, esse pequeno espaço entre o estímulo, né, habitual e a reação que normalmente temos de forma automática é onde vai morar a sua liberdade. É isso. Redefinir ali essa dopamina, esses impulsos, é no fundo a gente, na verdade, reaprender a se satisfazer com o que já está aqui, com o corpo respirando, com um instante de silêncio, com um momento real. É claro, se você quiser
aprender a desenvolver ainda mais essa habilidade de criar estes espaços onde as suas emoções podem realmente residir com segurança, sejam agradáveis ou desagradáveis, e o que fazer nessas situações, eu faço convite para você, no link aqui na descrição tem um convite para que você possa participar da Travessia. É um treinamento completo de atenção plena, de mindfulness, baseado em evidências, onde eu ensino, né, em grupo e ao vivo com você. Realmente não é bem um curso, não é um curso, é um treinamento vivencial de 8 semanas, onde você aprende a criar estes espaços adaptados à sua rotina, para que você possa aprender e reaprender a realmente se satisfazer com o que já está aqui, a não se deixar mais se levar pelos impulsos e pela reatividade emocional que a gente está tão acostumado a viver assim, a viver de uma outra forma. Como escreveu, eu me lembro disso, como escreveu o Mark Williams, né, no livro Atenção Plena, a atenção plena, ela permite que a gente observe as coisas sem criticar elas, e a ser principalmente compassivo consigo mesmo, a dar um acolhimento para você próprio. E é isso que vai mudar a vida, é isso que mudou a minha vida, é isso que muda a vida dos meus alunos, e é isso que pode mudar a sua vida também. Você parar de lutar por estes picos, né? Por essa busca incessante de prazer e evitação de dor, mas aprender a estar inteiro ali com o que quer que surja na sua mente.